Dai-lhes vós mesmos de comer, é esta a ordem que o Senhor Jesus nos dá neste 18º domingo do tempo comum, celebrando também o dia do sacerdote, nesse primeiro domingo do mês de agosto, mês das vocações. E queremos rezar por todos os sacerdotes, porque são eles que, na celebração eucarística, nos dão o pão vivo descido do céu, que é o próprio Jesus. Na primeira leitura da liturgia deste domingo, através do profeta Isaías, capítulo 55, Deus nos faz um convite: vinde e comei. Depois ele diz: ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem. Aqui já nos dá uma dica de que não é só o pão material que sacia o ser humano, mas a palavra de Deus também é o pão que sacia e fortalece a nossa fé. Ouvi e tereis vida, nos diz o Senhor, no capítulo 55, versículo 3, do livro do profeta Isaías. O salmista diz: vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos, nos diz o Salmo 144. Vós lhes dais no tempo certo o alimento e saciais todo o ser vivo com fartura. São Paulo também, na segunda leitura, escrevendo sua epístola aos Romanos, vai nos dizer no capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? E São Paulo elenca 7 coisas. 7 na Bíblia quer dizer plenitude. Ele quer dizer nada nos separará do amor de Deus. E dentre esses 7 aspectos, um deles é a fome. Nem mesmo a fome nos separará do amor de Deus. No Evangelho nós temos então o contexto da morte de João Batista. Depois que João Batista é morto, Jesus vai para o deserto. E uma multidão o acompanha. O deserto lembra para nós que o povo de Deus, saindo do Egito em direção à Terra Prometida, caminha 40 anos no deserto. E o Senhor manda o maná, o pão do céu, para saciar a fome daqueles que estavam famintos. Também a multiplicação dos pães que Jesus realiza hoje no Evangelho lembra para nós a última ceia, o milagre eucarístico, quando Jesus reparte o pão entre os discípulos. Por isso que hoje ele multiplica os 5 pães e 2 peixes. Temos mais uma vez o número 7, que quer dizer plenitude, para dizer que Deus é aquele que sacia, alimenta todo o seu povo. E Jesus então dá graças, reparte o pão, entrega aos discípulos para que eles possam distribuir àquela multidão de mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Recorda para nós esses gestos lá da última ceia que Jesus realiza com os seus apóstolos. No Antigo Testamento, pão é mais do que o pão de trigo. Qualquer alimento é tido como pão. Nós, por exemplo, no nosso dia a dia dizemos que nós vamos trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Então, o pão aí não é só o pão que você compra na padaria, qualquer tipo de alimento. Lá no Salmo 80, versículo 6, diz que aquele que sofre, aquele que se sente abandonado, ele come o pão das lágrimas. E o livro do Eclesiástico, no capítulo 9, versículo 7, diz que aquele que está feliz, contente, ele come o pão da alegria. Para o judeu, comer, sentar à mesa para comer o pão com alguém, só se for alguém muito íntimo, muito próximo. Por isso que Jesus assim fez com os 12 apóstolos. A palavra companheiro quer dizer comer o pão junto. Então nós somos convidados a lembrar que Jesus, na oração do Pai Nosso, dentre os 7 pedidos que está registrado lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, um deles é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então dá-lhes vós mesmos de comer. Nós devemos partilhar o pão de cada dia com aqueles e aquelas que passam fome, e que o Senhor possa abençoar você, meu irmão, você, minha irmã, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.